E esse jovem viu aquilo e ficou impressionado. É os caras do Titanic, né? Foi talvez pior até. Mas o barco não afundou, conseguiu chegar de volta à Inglaterra. E esse jovem não conseguia tirar da cabeça o que ele viu naquele grupo. Então ele concluiu que eles tinham algo que ele não tinha. Apesar do seu zelo, sua disciplina, seu esforço, sua dedicação, sua educação, todas essas coisas, mas ele não tinha o que ele tinha. Começou a frequentar suas reuniões e de outros grupos semelhantes a eles. E ele fala assim, é até engraçado que ele é inglês, então não pode expressar as emoções, né? Ele fala, em tal noite, em tal lugar, tal hora, eu senti meu coração estranhamente aquecido. A partir daquele dia, quando esse jovem pregava, dava fruto. O nome dele era João Wesley. Ele viajou toda a Inglaterra durante a longa vida dele pregando o Evangelho. Foi logo excluído de poder pregar dentro das igrejas, porque as autoridades eclesiásticas não gostavam dele. Então ele tinha que pregar lá de fora, ele pregava pelos campos. Um dos lugares que ele mais gostava de pregar era o cemitério, porque ele era baixinho e multidões vinham para ouvi-lo e ele não... Viu, Samuel? Ele era baixinho. Palavras de encorajamento. Então, para ser visto, ele subia em cima de túmulo e pregava. Eu já li bastante das coisas que ele escreveu e também li sobre ele. Ele conseguiu criar um movimento na Inglaterra que transformou a ética da Revolução Industrial. Aí que começaram os direitos trabalhistas. Não foi com os marxistas, não. No Brasil você pensa que os marxistas que cuidam. Não é. Foi pelo Evangelho mesmo. Que a Inglaterra começou a mudar a consciência da nação. E depois que ele morreu, teve um grupo que formou, muitos grupos formaram, mas um dos grupos foi... agora eu esqueci o nome. O nome do grupo era de um bairro lá em Londres, um bairro mais rico, e eles formaram uma comunhão entre eles, influenciado pelas pregações de Wesley e tudo. Clube da Bíblia? Hã? Clube da Bíblia? Você totalmente alheio, não sei onde você não, levava o nome do bairro mesmo. Tinha o nome lá. Mas esse grupo tinha muitos líderes da sociedade no grupo. Então, um deles se tornou o executivo principal do East India Company, que governava a Índia. Inglaterra é interessante, governaram em Índia não foi pelo governo, eles governaram como uma empresa e tinha ações na Bolsa de Londres e tudo. E esse homem que tinha levado o impacto da vida de João Wesley, ele foi lá e é ele que, por exemplo, proibiu queimar viúvas no enterro dos maridos. Que antes do Evangelho era a prática na Índia de jogar a viúva viva ainda em cima do fogo da cremação do marido. E ela queimava junto. É o Evangelho que parou isso na Índia. Por esse homem que foi fruto do trabalho de João Wesley. Teve outro que
se descobriu e decidiu que era o chamado dele era na política, e ele foi deputado durante toda a vida lá em Londres, deputado federal, seria a nossa linguagem. E ele lutou a vida toda contra a escravidão. E no fim da vida dele, ele conseguiu que a escravidão fosse proibido no mundo. Isso foi fruto do Evangelho. O nome dele era Wilberforce. Tem até um filme sobre a vida dele chamado Maravilhosa Graça. Clapham, o nome do grupo era Clapham, que era da área de Londres conhecido como Clapham. Outro grupo ajuntou e ajudaram os pobres, ajuntando e equipando, e enviaram para a Nova Zelândia. Então eles participaram na colonização de Nova Zelândia, e até hoje o povo indígena mais assim, envolvido, engajado em toda a vida da nação é o povo Maori lá na Inglaterra. Até a seleção de rugby deles faz como é que chama aquilo? A haka, né? Antes dos jogos. E na Inglaterra, esse grupo agiu em todas as esferas da sociedade. Eles não implantavam igreja e não formavam missões, agências missionárias. Mas eles mais foram associações profissionais. Você pode ir até hoje lá na Inglaterra e olhar, vasculhar esses arquivos, e para as associações que lá na Inglaterra chamado de guilds, professional guilds, você acha seus estatutos lá, e tudo a introdução é assim, para a glória de Deus. Nós estamos. Qual é a diferença? Eu li um relato de uma pregação de Wesley, que ele subiu em cima de um túmulo e pregou para 5.000 pessoas, e não tinha microfone não, porque não tinha eletricidade ainda, né? Aliás, tinha, mas o homem não tinha descoberto. E ele pregou de cima do túmulo para 5.000 pessoas, e era inverno, e tinha neve no chão, assim. Quando ele terminou de pregar, o poder de Deus no lugar era tão forte que tinha 1.800 pessoas, contaram, 1.800 que estavam prostrados na neve, não conseguiam mexer pela glória da presença de Deus. Esse era João Wesley. Já que somos orientados em nossos processos educacionais a pensar que tudo é questão de dom, de inteligência, de educação, de estudos e tal. Então, quando estudam a vida de João Wesley, a maioria tira a conclusão que ele era um homem muito cheio de habilidade. Isso explica os resultados, mas explica não. Até o coração dele ser aquecido, como ele fala. Uma vez eu preguei num catedral em Londres, um catedral famoso, porque era onde nasceu um movimento chamado Movimento Alfa, que ganhou milhares de pessoas para Cristo. E eu preguei lá um domingo, e na última sessão, o Senhor morreu, eu tinha muita lágrima, eu chorando lá. E depois o pastor de juventude, ele apertou minha mão e disse: vocês parece que sente alguma coisa e fala. Nós, os britânicos, temos que nos manter reservados. Ele está totalmente perplexo como é que eu podia expressar emoção lá da frente. E meio fascinado. Mas por isso que João Wesley fala apenas: meu coração foi estranhamente aquecido. O que aconteceu aquela noite? Porque antes ele tinha a mesma habilidade, tinha os mesmos estudos, tinha a mesma capacidade, ele tinha zelo, inteligência e disciplina para ninguém botar defeito, mas não produzia fruto. Esse versículo está falando de produzir fruto, né? Do Evangelho produzir fruto. E neste versículo que é a chave
para que o Evangelho produza fruto. Alguém pode ler para nós? Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ouviste e entendeste? Na versão atualizada. Na verdade, ele devia ser traduzido desde que conheceste a graça de Deus em verdade. É muito importante. Outra aqui. Que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Então, quantos concordam comigo que a vida de João Wesley deu fruto? E ele era impressionante, irmão. Mas só começou a dar fruto quando ele conheceu a graça. O que vocês acham disso? E eu gosto do exemplo de João Wesley porque ele não mudou apenas sua vida particular, mas teve um impacto enorme no mundo inteiro. Até hoje. Um dia eu estava em Dakar, em Senegal. Eu fui ver a ilha onde eles transportavam os escravos da África para Américas e Caribe. Brasil, etc. Um lugar muito triste. O nosso guia nos contava o que acontecia lá e chorava. E junto comigo tinha 2 missionários nigerianos. Um deles era chamado Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel, e o outro Maomé. E era missionário lá em Senegal. E nós estamos ouvindo sobre escravidão e tal. Eu falei com eles, vocês sabem como escravidão se tornou ilegal no mundo inteiro? Você não pode dizer que a escravidão acabou, porque o coração humano é iníquo demais e ainda tem, mas não é legal mais em lugar nenhum. Vocês sabem como terminou a escravidão legal assim? Ele disse, não. Porque o nosso guia está dando a entender que eram os cristãos escravizando os muçulmanos. Né? Na verdade, todo o comércio de seres humanos foi desenvolvido na África pelos muçulmanos mesmo. Mas tudo bem, né? Cada um cria uma versão da história que quer. Mas por centenas e centenas de anos, os muçulmanos dominavam especialmente todo o comércio do Oceano Índico, e eles que desenvolveram um sistema de fluir seres humanos para ser comercializados, né? Até eles transferiram mais para o oeste, que antes era mais naquele lado. Mas os cristãos que cooperaram com isso dependiam dos muçulmanos para ir pegar os escravos no interior. Mas tudo bem, era um negócio diabólico, terrível. Cristianismo como religião não é muito melhor do que os outros. As outras religiões. Tem que ser vida, né? Então eu falei com eles, olha, teve esse homem chamado Wilberforce, por ele ser cristão e amar o Senhor Jesus, ele percebia que a escravidão era errado, era um pecado diante de Deus. Ele lutou no parlamento inglês por toda a vida dele, toda a carreira dele, introduzindo todo ano um projeto de lei para proibir a escravidão. Primeira vez que ele introduziu, só ele votou a favor. Todo o resto do parlamento votou contra. Mas ele insistiu.
E ele finalmente conseguiu que fosse proibido a compra e venda de pessoas. Mas o que não foi proibido foi possuir pessoas. Só a compra e venda. Mas essa proibição de compra e venda, o marinho inglês era tão dominante no mundo todo que praticamente parou com isso. E eles paravam navios de escravos, cheios de escravos, no alto mar, e levavam para os portos e libertavam e tal. Mas um dia depois que Wilberforce morreu, o parlamento inglês, honrando ele, proibiu que um ser humano pudesse ser propriedade de outro ser humano. Isso é fruto do Evangelho. Quando falando de discipular nações, tem nem como, se nós vamos fazer neste modelo de ideias, de processos intelectuais, de doutrinas, de conceitos, de habilidade humana, tudo isso não vai acontecer. Nós seremos como John Wesley, missionário entre os índios norte-americanos, fracasso. Na passagem que Jesus ele fala apartai-vos de mim que não os conheço. E aí tu pergunta, mas nós não fizemos em seu nome, expulsamos demônios e tal. E aí entra essa relação, né, que você está fazendo entre o saber e o conhecer, né? Porque eu posso muito bem ir ali na borda e comprar alguma coisa no nome do Jimmy no bar, falando, conheço. Eu sei quem ele é, ele deu uma conta aqui. Um exemplo, na cantina, qualquer nome, mas é diferente de conhecer. Ele está dizendo que eu tenho conta em boate? Quer dizer, eu só mexendo mesmo. Mas não tem conta em lugar nenhum, não. Esse é um processo em que a gente recebe essa revelação, mas tem que caminhar, né, de acordo com essa revelação que a gente recebeu. Eu estou com a Bruna casada há 8 anos, essa coisa linda, mas eu ainda não a conheço como ela é de fato, porque vai descobrindo coisas durante os anos. Então, acho que esse processo de conhecer. Você acha que vai chegar ao ponto de entender mesmo? Tá, você vai sofrer uma desilusão. Vamos falar disso então. Ok, teve uma vez que você falou uma coisa, acho que também é bem, que foi uma pesquisa que falava sobre, foi feita com os cristãos, que eles acreditavam que era o cristianismo, e eles falaram que era severamente seguir as regras, né? Cuidadosamente obedecer às regras. 73% dos respondentes falaram que cristianismo era cuidadosamente obedecer às regras. E aí eu fiquei pensando assim, desde a vez que você falou isso, eu parei para pensar se eu não estava levando isso até mesmo para mim, assim, né? Que entraria até num lado meio hipócrita da vida cristã. Eu acho que... Você sabe que nem é hipócrita. Ele produz hipocrisia no fim. Mas João Wesley, por exemplo, ele fazia com o coração sincero, porque ele achava que era aquilo mesmo. Na verdade, mesmo depois de tocado pela graça de Deus, ele ainda tinha certo. Ser um pregador dele era... Mas o que acontece é, se você pensa que é cuidadosamente obedecer às regras, isso não muda seu coração, muda? E não dá vida. Quando foi a última vez que você ficou transportado no Espírito? Seu coração, sua cabeça, seu cérebro cheio
de um impacto maravilhoso da transcendência, da grandeza, da beleza de uma nova regra. Você vê que não dá vida, não dá. Gálatas fala que se tivesse uma lei que desse vida, então justiça seria pela lei, mas não tem. Então você fica inseguro porque sua ética é aqui, mas seu coração está aqui. Isso cria uma dissonância muito grande na vida e você se entende como hipócrita, porque você não consegue viver, ou não vive uma vida coerente. Então você começa a esconder aquilo, porque você quer estar entre o povo de Deus e tal. Então você começa a esconder e tentar impressionar, então resulta em hipocrisia, mas não necessariamente começa. O que eu estava pensando, mas era sobre a questão de, no final das contas, só mudar costumes e hábitos, assim. E para mim acho que chega a ser até um evangelho meio aterrorizante, meio assim. Não só para mim, né? Porque até para as pessoas que eu convivi que eram fora do contexto da igreja, do cristianismo, assim, tem até hoje essa ideia, né, de que eu acho que eu posso mudar os meus hábitos e costumes para ser cristão. Ou eu prefiro não ter que mudá-los e continuar vivendo. Vocês sabem, desde antes do homem saber escrever e ler, tem esse impulso religioso. A essência do impulso religioso tem espíritos aí que podem me fazer mal ou podem me fazer bem. Então eu vou fazer de tudo para que me façam bem e não me façam mal. Então eu invento um sistema onde eu ofereço sacrifícios a esses deuses, onde eu sofro para agradar a eles, aí eles vão me tratar bem e não vão me tratar mal. Então, isso é muito forte, até em nosso RNA. Você sabe o que é RNA? Isso é interessante para gente. Nós temos DNA, né? DNA faz parte de nosso material genético, mas não é tudo. Mais ou menos a metade do nosso material genético é chamado RNA. E RNA nós modificamos por nossos hábitos na vida. Você pode modificar seu RNA. O seu DNA não muda, mas a metade de sua matéria genética você pode mudar por suas ações. Isso é uma descoberta recente, depois de 2015, eu acho. E interessante que esse RNA que você modifica na sua vida passa para seus filhos até a terceira, quarta geração. Interessante. Agora, por que eu comecei a falar disso? Acho muito interessante. O que é a relação entre a graça de Deus e a verdade do Evangelho? Quem fala aqui, né? Ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse a graça de Deus em verdade. Qual é a relação entre a graça e a verdade, a graça e o Evangelho?
Nossa, no intervalo eu estava aqui, não me dava sossego. Todo mundo chegava a fazer pergunta. Não sei por que não fazem aqui no geral. Eu acho que eu sei, mas não quero te acusar de nada. Então... A gente está querendo ouvir mais, entendeu? Está querendo exercitar o ouvido ativo. É queixo dela. Não ficou bom? Eu estou mexendo contigo só. Vai dar uma moral. Tá bom. Mas alguém fala. Eu acho que a graça de Deus foi a que possibilitou a revelação, né, o conhecimento da queda e do plano de Deus para conhecimento da verdade e do Evangelho. Esse é um conceito da graça de Deus como um atributo da pessoa de Deus. Então, realmente, o fato de Deus ser gracioso, que resultou no plano do Evangelho. Mas tem outras dimensões a graça de Deus. Então, vamos falar mais. A graça é somente uma qualidade que existe em Deus ou é mais do que isso? Eu acho que a graça é o manifesto em você e produz transformação. E é um momento que produz transformação, você nem reconhece a verdade. Você começa a receber e a querer encarnar isso, você viver isso de fato. Sobre transformação em nós, né? Isso é verdade. A dissonância vai acabando porque vai mudando seu coração, né? Você vai vivendo uma paz que excede todo entendimento. Agora, como é que a graça muitas vezes é pregada? Por exemplo, quando um cantor canta assim: Senhor, minha vida está cheia de pecado, mas não tem problema, porque tua graça é maior do que todo o meu pecado. O que é que ele está dizendo? Que a graça acoberta o erro. Que a graça acoberta o erro. Parece que graça é Deus tolerar seu pecado. Eles têm este termo quando trabalham com viciados. Eles chamam a família de agora traduzindo, perdi o termo. É que a família mesmo sustenta o viciado no seu comportamento, ou acaba encorajando, possibilitando aquele comportamento. Então é visto como algo muito negativo, né? Então tem um viciado, os pais, por amor, né, tal, estão tolerando, estão criando espaço para isso, estão possibilitando esse comportamento da parte do filho, em vez de ser, né, mais decisivos naquele. Vocês já ouviram falar nisso? Será que graça é Deus ser isso em nossa vida? Que é pecado, hein? Pelo que afasta da presença de Deus. Essa é uma consequência do pecado, mas não explica o que é pecado. O ato seria um ato de... O ato, uma autodestruição, É a outra consequência do pecado, mas não explica o que é o pecado. Alguém leia para nós, em alguma tradução boa, Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. 13. 8 e 10. A nenhum homem que lhe dá coisas alguma, senão amar contra os outros, porque nenhum ao próximo tem vergonha. Fala um pouco mais alto. Por isso, tu não cometerás adultério,
Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, quem é pecado? Violação. É. É a quebra da lei? Não. É também, mas é para nosso uso aqui, já que nós somos judeus tradicionais, é violar o amor. Então, não tem pecado que não tenha resultados e consequências. Ninguém passa ileso por nada que faz. Nunca. Pecado sempre tem consequências e Deus não precisa nem intervir. A realidade é produzido pela própria pessoa de Deus que vive em família. Relacionamento é desde a eternidade. Amor é desde a eternidade e define como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Então tudo foi criado nesse ambiente de amor e tudo reflete a absoluta natureza inquebrável de que quando você pratica amor, os resultados são bons. Quando você viola o amor, os resultados são maus. Daí que vem Deuteronômio 28, né? Falando sobre se abandonar, vai ter tal consequência. Deus nos avisa, né? Agora, Deus não está nos ameaçando, Ele sabe que a ameaça não produz amor, mas Ele nos avisa. Agora, se você acha que a graça veio para fazer com que Deus tolerasse seu pecado, seu conceito da graça é errado. Eu esqueci o raciocínio aqui. Pode continuar, eu estou desculpa. Você está me ouvindo? Uma vez nós estávamos tendo uma festa de Natal em nossa casa, na base em Contagem. Naquela época a base de Contagem era muito grande. Nós tínhamos sempre entre 300 e 400 pessoas na base. Mas na época de Natal quase todo mundo ia para casa deixando o remanescente lá triste, né? Que não conseguiu ir para casa. Então a gente fazia uma festa para esse dia 23 de dezembro. Em nossa casa. Tinha umas 30 pessoas lá. E numa altura lá, as pessoas estavam preparando porque a gente ia fazer apresentações. A maioria era cômico, mas tinha alguns até habilidosos, assim, apresentações da mensagem de Natal e tal. E estava todo mundo ensaiando e tal, porque estava quase na hora. E o filho mais velho de Roland e Isabel estava lá fora com a equipezinha dele, preparando a apresentação. Eu escutei umas vozes lá e de repente a porta abriu e entraram lá com um revólver na cabeça do Marcos, filho de Isabel e Roland. Forçou ele de joelhos, tinha outra moça também que foi forçada, assim, dois armados. E perguntaram, quem é Dona Pamela? Aí Pamela levantou, se identificou, o cara foi lá, colocou o cano do revólver na testa dela, tocando a testa dela. Puxou, colocou o dedo no gatilho e disse, eu vou te matar. Eu achava que Pamela estava recebendo atenção demais, né? Então eu levantei e fui caminhando para o fundo da casa. E minha intenção era deles deixar de virar a atenção para mim, para não ficar livre. E eu ouvi eles virar e apontar as armas para minhas costas. Você dá uma sensação engraçada aquele. Quando eu achava que eu não dava mais, eu parei
E eu virei, olhei para eles e disse, não, os dois apontando para mim assim. Eu disse, não, eu vou te mostrar onde está o dinheiro. Você quer o dinheiro, não quer? E o cara pensou. Eles não eram ladrões assim, do lado muito inteligente. Tá bom. Aí ele virou para o outro e disse, você fica aqui com todo mundo, eu vou. Aí nós fomos lá no nosso quarto. E tivemos uns 40 minutos negociando, e era complicado, porque eles falavam, se você não nos mostrar sua caixa forte, assim, nós vamos te matar, seu cofre. E era complicado, porque a gente não tinha cofre. Então ficamos negociando uns 40 minutos assim, finalmente eles roubaram tudo o que queriam. Encheram uma sacola de coisas e um foi para o carro, o outro ficou lá na nossa porta com a arma dele. E enquanto ele estava esperando o outro chegar no carro, ele falou conosco, vocês não vão na polícia. Se vocês forem na polícia, nós sabemos onde você mora. A polícia não consegue nos manter presos mais que 90 dias. Eles têm que nos soltar. Eu volto aqui e mato todos vocês. O pior é que ele estava falando a verdadeira situação que nós temos no Brasil. Se realmente for roubo à mão armada, não tem quase nenhuma consequência. Não temos proteção disso. Finalmente ele foi. Agora, o que vocês acham? Se nós entendermos a graça de Deus como tolerância de nosso pecado, Deus pode promover um sistema que encoraja pessoas a violar o amor. Pessoas que promovem isso são pessoas que não têm um conceito bíblico de amor. Eles têm amor como aquele sentimentalismo, vago e sem conteúdo. Que tolera tudo porque ama. E a pessoa continua adulterando, destruindo a vida de outras pessoas, violando o amor nos seus relacionamentos e tudo com o carinho da aprovação de Deus? Será? Então, talvez de todos os assuntos que é atual entre jovens no corpo de Cristo, esse assunto da graça de Deus é o que mais prevalece, né? É a mensagem mais comum. Mas como é que a gente vai entender a graça de Deus? Deus tolera seu pecado? Se ele não pode, como ele vai fazer corpo mole para algo que viola as outras pessoas? Você entende isso? Como é que ele pode passar a mão em você enquanto você está prejudicando os outros? Esse dia, a grande notícia aqui, por esse lado de Curitiba, é o julgamento da família que mataram o jogador uns meses atrás. Parece que essa família tem um histórico violento e terrível. Deus pode não achar importante que a família matou o jovem, ou Deus tem que estar contra aquilo? O que você acha? Contra. Eu tenho amigos na África que um dia, uma noite, a filha deles estava voltando para casa num ponto de ônibus e um gangue chegou e
Todos estupraram ela. Distorceram o espírito e personalidade dela até hoje. Deus pode passar a mão naqueles estupradores e falar, não, tudo bem, filho. Agora é a época da graça. Seu pecado não importa. Eu estou usando pecados extremos agora para ilustrar. Mas vocês estão vendo como é incoerente com quem Deus é? A maioria das pessoas não pensa profundamente sobre essas coisas, então aceita uma mensagem porque faz o sentimento deles sentir bem, né? Então tudo bem. Mas nós temos que ter um entendimento bíblico. Deus não tolera seu pecado. Ele é paciente? É longânimo? É. Enquanto você lutar com Ele contra seu pecado, Ele vai lutar do seu lado, não vai te abandonar, é verdade. Mas tolerar, não tolera não. Ele julga seu pecado para não julgar você no fim. Então o que é graça? Eu estava ouvindo essas entrevistas outro dia, dos figuras de cultura popular, do CNN, acho que eu já comentei, falando sobre liberdade, que CNN está resistindo escravidão no mundo, que é uma coisa muito boa. Boa. E até estão fazendo isso por causa de um ex-jocumeiro, que foi para eles a propor isso. Mas o conceito de liberdade que todos eles tinham era de levantar de manhã, fazer o que o bem entender, e ninguém tem direito de me falar nada contra. Mas liberdade cristã não é isso. Liberdade cristã é você ser liberto dos seus medos, dos seus apetites e poder ser a pessoa que você realmente deseja ser. Quantos de vocês desejam santidade? Então, liberdade é Deus te dá o poder para alcançar isso. Agora, então a graça de Deus não faz vista grossa ao pecado. E quantos de vocês já ouviram que quando Deus olha para você e não vê você, Ele vê Jesus? Quantos? Levanta a mão, quero ver. Mas que relacionamento esquisito, né? Já pensou se eu sou jovem, solteiro, e eu quero sair com uma moça, mas ela não dá bola para mim, então eu falo com outra, vocês saem comigo, mas eu vou fazer uma máscara daquela outra. Aí quando eu olho você, eu não vou ver você, eu vou ver a outra. Exato. Quantos acham que a moça vai aceitar isso? Vai nada, é terrível. Eu te falar uma coisa hoje, você presta atenção, olha para mim. Quando Jesus olha para você, Ele vê você mesmo. Glória a Deus. E Ele gosta de você. Mas Ele não vai tolerar pecado, porque pecado te destrói seus relacionamentos, não porque Ele está julgando. Muito antes do julgamento final, é consequência inevitável. Ninguém escapa ileso quando peca. Sempre tem consequências terríveis. Então a graça não é Deus tolerar nosso pecado. A graça é Ele oferecer para nós a vida de Jesus para nos transformar e nos libertar do pecado. Não tolerar. Você nunca vai ser liberto por obedecer regras, mas por buscar a verdade será. Quando nós vamos aqui a esse documento inspirado, que são as Escrituras,
Nós não vamos para procurar verdades proposicionais. Nós vamos aqui para buscar uma pessoa. A graça de Deus não é um assunto que podemos dominar intelectualmente. É uma experiência que temos que conhecer. É a vida de Cristo compartilhada conosco. O Evangelho sem esta vida, sem este poder, sem o amor que esse poder produz, não é o Evangelho. É alguma doutrinação religiosa. Vamos ler de novo? Ouvis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, como é que a graça de Deus se relaciona com a verdade? É porque é a mesma coisa. A graça de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. E quem é a verdade? Jesus. E nós, como é que alcançamos o que está escrito neste versículo? Eu vou ler de novo, pela 12ª vez hoje. Ouvis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como é que andamos nisso? Essa é uma pergunta verdadeira, não é retórica. Pode responder. Eu acredito que é conhecendo e se relacionando com Cristo mesmo. Porque se a graça é um convite a viver a vida dele, o pecado não deixa a gente viver isso. Então a gente precisa não só reconhecer que pecou, mas se arrepender e aí sim começar a viver a vida dele em nós. E aí a graça é manifesta em nós na verdade, porque se ele é verdade, ela vai ser viva na gente. Mais alguns? Eu acho que seria deixarmos ser realmente transformados pela graça, não pela lei. Porque eu entendo pela lei, a lei ela gera obediência e a graça gera transformação. Acho que é mais ou menos isso. Mais alguns? Para mim, envolve também abrir mão dos próprios vezes. Às vezes, permitir que a graça Gente, o que é legalismo? Por uma lei que ninguém consegue cumprir, por uma lei que ninguém consegue cumprir, algo que Eu tenho até um pouco de dificuldade de falar que ninguém consegue cumprir. Na verdade, nós como seres humanos não temos capacidade de modificar nosso comportamento. Você vê isso todo dia, vamos dizer, atletas olímpicos. Cara, não são crentes, não são nada, mas eles modificam o comportamento e treinam até para ter a glória olímpica. Né? Nós temos essa capacidade. Mas o que é a essência de legalismo? esforço próprio. Conseguiu só que o que só Deus pode fazer por você, você tentar fazer por sua própria força. Talvez se conseguíssemos explicar sem usar as frases que usa muito,
Vocês sabem que eu tenho maior receio de chavões agora. Porque eu tenho perguntado, por exemplo, no Luto, eu pergunto, o que é a graça de Deus? Qual é o chavão sobre a graça de Deus? Favor imerecido. Então, eles me respondem isso em cantonês, em mandarim, em bahasa, em hindi, sempre favor imerecido. Aí eu pergunto, e que é favor imerecido? Nós usamos chavões, mas não temos a menor ideia de que estamos dizendo. De fato, a graça de Deus é favor imerecido, mas você tem que entender o que quer dizer por favor. A maioria das pessoas estão dizendo, Ele me abençoa apesar do meu pecado. É o que está aqui. Mas não é isso. O favor é poder transformador que Ele oferece para nós. E não merecemos, de fato. Então, estamos falando qual é a essência de legalismo, estamos recebendo respostas. Pode dizer que é o que Adão recebeu no Éden? É profundo demais para mim, eu não entendi nada. Adão, no Éden, pecou. Você quer explicar com todas as eu não entendi a ligação com a pergunta. Ela tem que saber que Adão pecou. A graça de Deus estendida, não é? Porque tem uma definição de que a graça de Deus é uma dispensação com um conceito e essas coisas todas que a gente está falando. A graça de Deus é um favor imerecido. Mas no Éden, Deus estendeu a graça no sentido de continuar com Adão. É isso que Mas nós estamos em outra pergunta agora. Nossa pergunta é: qual é a essência do legalismo? Acho que é fácil a gente dizer que legalismo é uso e costume, né? Então tem igreja que tem um monte de regras extra-bíblicas. Eu até fui numa igreja em Minas uma vez que eles não podiam tirar toda a roupa nunca, porque podia acontecer o arrebatamento e você Talvez seria um excesso de regras, ou você contraste mais com as regras para tudo, né? A segunda parte você está chegando perto. É o seguinte, gente, presta atenção aqui. É pensar que eu posso resolver para Deus. Então eu vou ter minhas regras, vai refletir uma ética muito elevada e eu vou viver por isso e assim eu vou me apresentar a Deus como aceitável. Essa é a essência de legalismo, não é uso e costume. Uso e costume é fácil identificar e é errado e desvia nossos olhos de Jesus e é uma tragédia, mas acontece muito legalismo que não parece ser legalismo em nossas igrejas mais liberais também. Nós pensamos que nós vamos resolver. Né? E nós conseguimos até apresentar a Deus um comportamento razoável, mas o que não conseguimos apresentar a Deus é um coração transformado e que não tem naquele caminho é vida. Você entende que a vitalidade, o poder, a energia, a alegria, a paz, ficar estupefato diante da glória, essas coisas são expressões de vida. E é isso que tem que ser central. E a Bíblia representa nosso comportamento como resultado ou consequência daquilo. Então, quando
nasceu de novo, viver na prática do pecado, ele não está focalizando o comportamento, né? É o que nós fazemos, né? Porque o comportamento é mais acessível. A gente olha aquilo e fala, não, ninguém é salvo. Porque todos nós pecamos todo dia em pensamento, palavra e ação. Mas não é o foco de João. Qual é o foco de João? E o Espírito Santo também, que inspirou. É novo nascimento. A vida é resultado. Então, no novo nascimento, nosso espírito se torna um só com o Espírito de Deus. A separação é removida. Nós nascemos de novo da segunda Adão. Do segundo Adão. E resultado, nós não vivemos mais na prática do pecado. Toda a ênfase é sobre uma experiência autêntica de intimidade com Jesus. Ou onde fala as Escrituras, aquele que anda no Espírito não cumprirá as concupiscências da carne. E não está nos falando que, focando que a gente não faz nada que satisfaz a carne. Ele está falando de andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. É resultado, é consequência. Eu falo com vocês hoje de manhã, seu maior desafio como cristão não é moral, é espiritual. Quando ele põe junto no mesmo versículo aqui, conhecer, graça, verdade, a produção de fruto, palavra da verdade, ele põe tudo junto aqui, é tudo a mesma coisa, é a pessoa de Jesus agindo por nós. Não é uma coleção de ideias. Não é ideológico em natureza. É espiritual por sua natureza. Agora vamos falar só um pouquinho, eu sei que está chegando perto. Que é ser uma pessoa espiritual? Eu tenho a impressão que geralmente quando a gente fala que alguém é espiritual hoje em dia, é mais ou menos assim. É fulano de tal, é muito espiritual. Podemos até admirar um certo nível, mas ninguém quer passar dia de folga com ele não. Sabe por quê? Nós não estamos pensando em espiritualidade. Nós estamos pensando em ser uma pessoa moralmente exigente. Então estamos dizendo, ele tem um padrão de comportamento muito elevado. Ele é exigente consigo mesmo e com todo mundo em volta. Mas o que Deus quer produzir por nossas vidas? Vocês não sabem? Pensa em Romanos 13, 8 a 10 de novo. Que é o cumprimento da lei de Deus? Qual o alvo de Deus? Quando perguntar a Jesus qual é o grande mandamento, o que é que ele respondeu? Amor. Deus não tem uma sensibilidade religiosa. E o pecado não é violar a sensibilidade de Deus. O pecado é violar o amor. Uma coisa imutável, eterno. Todo o universo foi criado no contexto do amor de Deus. Mas nada funciona. Agora, quantos já notaram que você não é boa fonte de amor? Talvez se eu fizer a pergunta de outra forma, quantos já ficaram decepcionados com a qualidade do amor que você consegue oferecer para os outros?
como é que nós vamos ter amor? Se nós achamos que nosso desafio é moral, nós vamos tentar. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E eu vou fazer o que é correto para outra pessoa e tudo. E nada disso não produz amor. Que a solução não é moral, a solução é espiritual. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, esta graça, esta verdade é transferido, ele é conduzido mais espiritualmente do que intelectualmente. Eu não estou falando contra o intelecto, eu acho que a Bíblia nos ensina a buscar o entendimento de todo o nosso coração, como se fosse tesouro. É bom ter conhecimento, é bom entender as coisas, é bom ter sabedoria. Mas sabedoria também é mais uma expressão espiritual do que intelectual. Eu estou dando essa ênfase no outro lado de espiritualidade porque é o que a gente deixa desaparecer, parece. Você vai numa igreja de pessoas da classe trabalhadora, os ditados são muito diretos e mandatórios. Então, tínhamos uma vizinha lá em Contagem que viajou e teve que dormir na sala dos parentes na viagem e eles ligavam a televisão, ela não tinha para onde ir. Então, quando ela voltou, foi disciplinado na sua igreja porque assistiu televisão. Então, é muito concreto, né? Muitas regras concretas. E é uma falta de espiritualidade quase que total, é só seguir regras, entendeu? Mas em nossas igrejas de camadas sociais mais elevadas, é a mesma coisa, só que as ideias são mais sofisticadas. Mas a gente, quando fala da Bíblia, fala de estudar a Bíblia, de doutrinar, de entender os conceitos, e a gente deixa o espiritual despercebido. Então, quando eu leio algo como esse versículo aqui, eu vejo a verdade do Evangelho ligado ao conhecimento, ligado à graça de Deus, ligado ao fruto que deve produzir, eu entendo que tudo vem junto e vem transmitido mais pelo Espírito. Quando comecei a promover a EPV, que eu que inventei essa escola, e Deus, eu espero, na primeira vez que anunciamos no site, foi: venha estudar a palavra com Jimmy. Aí eu fiquei inquieto sobre aquilo. Fui lá e mudei. Mudamos para venha se mergulhar na palavra com Jimmy. A gente é estudo, conceito, doutrina. Doutrina é uma palavra problemática no Novo Testamento. Eu não sei por que traduzem assim. Às vezes eles colocam na margem a verdade sobre aquela palavra. É a palavra que usamos para que se tornou em português didático. É o equivalente em grego. Quer dizer, devia ser traduzido ensinamento, mas porque a igreja tão fortemente adotou este lado de que a verdade é um agrupamento de ideias, em vez de falar sobre ensino, a gente traduz doutrina na palavra.
Ensino é muito mais orgânico, muito mais relacional, muito mais volúvel, muito mais fluido, muito mais flexível. Se fala de doutrina, já torna